essa nação. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa aí o seu gostei, o seu like e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já é inscrito e faz parte da nossa família, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém. Como toda semana nós temos aqui convidados especiais, hoje não é diferente porque eu trago a essa mesa do Eu Acredito Podcast pela primeira vez, um amigo, um irmão, alguém que recebeu um depósito extraordinário da parte de Deus para esta geração. Eu estou falando do apóstolo André Azevedo, da Igreja Remindo Nações, na cidade de Jaraguá do Sul. Apóstolo, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Pastor Fábio, Deus abençoe. Prazer estar aqui, né? Prazer estar comunicando com o senhor, estar junto com todo esse público, né, que nos acompanha. É a primeira vez que eu estou aqui, mas eu estou grato a Deus, né? Sei que hoje Deus fará algo extraordinário no meio de nós. Maravilha, nós nos sentimos honrados por o senhor ter aceitado o convite. Eu espero que seja a primeira de muitas vezes que o senhor vem aqui compartilhar um pouco do muito que Deus tem depositado na sua vida. Hoje nós o conhecemos pelo trabalho que o senhor desenvolve na cidade de Jaraguá, pastoreando igreja, cuidando de vidas e também desenvolvendo um trabalho social conhecido como Apóstolo André em toda a cidade. Mas talvez poucas pessoas conheçam o André apenas, né? Como ser humano, como ser, como pessoa. Como o senhor se identifica? Bom, eu me identifico como uma pessoa que supera todas as coisas, né? Eu cresci em São Paulo, né? Para que as pessoas entendam, né? O André tem 40 anos de idade, cresci num pequeno lugar, né? Uma pequena vila de pescadores em São Paulo, no Guarujá. Até os 18 anos eu morei lá, e dos 18 anos eu fui morar em Joinville, Santa Catarina, onde eu hoje resido no estado de Santa Catarina. Sou uma pessoa que superei traumas, superei família, superei perdas, para poder hoje estar executando o tipo de trabalho que eu executo, que foi me dado. Não foi porque eu quis ou porque sou merecedor, mas porque realmente um chamado de Deus. Eu saí da extrema pobreza, de verdade, extrema pobreza de tudo, né, para hoje tá ajudando outras pessoas. Então, o André nada mais é do que um homem sonhador, que não parou de sonhar. Ele saiu de um lugar de completa morte para um lugar de completa vida. Então, a frase exemplo de superação seria a mais correta para essa sua história de vida? Com certeza, pastor Fábio. Porque ao longo desses 40 anos, essa jornada, ela não é, eu acredito que ela não é fácil para ninguém, né? Eu acredito que todas as pessoas têm que se superar, se reinventar, para poder ter um destino mais claro daquilo que elas vão fazer na vida delas. E como muitas outras pessoas têm os seus desafios, eu tive os meus, né? E o meu desafio começou na maternidade. Já começou sem roupa. Na maternidade eu não tinha roupa, né? Porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Meu pai, por algum motivo que também eu não sei, decidiu que aquele relacionamento entre os dois não era mais viável, e eu fiquei no meio desse furacão, né? E durante esse período, né, graças a Deus, o meu avô, que não é meu avô de sangue, foi quem comprou a minha primeira roupa. Então, se nós formos falar de superação, nós temos que trazer desde o início de como foi a trajetória do André, até do nascimento, né? Então, hoje, eu vejo realmente a bondade de Deus naquilo que Deus me entregou como pessoa, como ser humano
como homem de Deus. E a vida em si, ela já é feita de superação, né? Aquele que nasce em um berço de ouro, ele tem que superar a si mesmo para manter aquilo que os pais o deixaram como legado. Aquele que nasce em uma condição desfavoráveis, ele tem que superar, além de si mesmo, tem que superar a sociedade, tem que superar a miséria e a condição social a que vive, para que, de fato, seja uma pessoa diferente e para que a sua geração possa ter uma realidade melhor do que a que ele nasceu. Então, a vida ela é feita de superação e todos os dias nós temos que superar alguma coisa de alguma forma, né? Até porque o que eu vejo hoje, né? Parece que todos os dias a gente precisa provar, né, o nosso valor em algumas áreas, né, determinadas da vida. Quando eu comecei a me desenvolver, né, já quando criança, colégio, na minha época não tinha bullying, né? Não havia bullying. Bullying tem hoje. Na minha época não havia isso. Então, na minha época, havia aquela zoação total, né? E o que me chama a atenção é que, no período escolar, eu sempre fui uma pessoa mais retraída, né? Eu nunca tive facilidade em falar, facilidade em me expor, em apresentar trabalhos, por exemplo. Eu nunca tive isso. Eu sempre tive uma rejeição muito forte, né? Que eu acredito que vem desde quando eu fui concebido. Então, a rejeição sempre foi algo muito forte, muito presente dentro da minha vida. Eu já me rejeitava por ser negro e as outras pessoas serem brancos. Tanto é que, muitas das vezes, eu até prego sobre isso lá na igreja, quando falo sobre rejeição, né? Graças a Deus está minha esposa aqui, que não me deixa mentir. E o que acontece? Depois de alguns anos, né, ainda falando de superação, eu precisei curar em mim essa questão da rejeição, pastor. Porque eu acredito que a maior superação minha foi a superação da rejeição, né? Como eu disse, a história de ninguém é fácil. Cada pessoa tem a sua história, tem as suas marcas, né? Mas a minha história, e às vezes eu coloco no telão da igreja para as pessoas verem da onde eu saí, da casa que eu morei. Eu morava num barraco de madeira, no meio da favela, no mar. Barraco de madeira, eu estou falando no meio do mangue, onde caranguejos andam embaixo, né? Então, foi ali que a minha família conseguiu se estabelecer, né? Numa comunidade com... Hoje deve ter mais de 4, 5 mil barracos, né? Onde água potável era difícil, onde a energia era difícil. Você imagina um poste para... Na minha época, devia ter uns 500, 600 barracos de madeira. Você imagina um poste para tudo isso. Tá entendendo? Muitas das vezes eu saía da minha casa com maré pela cintura para poder ir para o colégio. Voltava com maré pela cintura. Tá entendendo? Então, a vida, né, na minha infância, ela não foi fácil. Mas essa questão assim econômica, financeira, a condição também da região que o senhor morava, não foi tão ruim quanto a rejeição que o senhor sofreu? Não. Mas o que se deu essa rejeição na sua infância? Eu acredito muito que, e hoje, né, depois de ser pai, a falta de um pai. A falta de um pai foi crucial, porque a minha mãe, ela não tinha entendimento, então ela engatou um novo relacionamento. Teve 2 filhos e eles tinham o pai, por mais que o pai tivesse os seus desafios e os seus problemas, mas eles tinham um pai. E eu era o renegado, eu era o que sobrava, né, na família. Então, ficou muito difícil de se encaixar a história daquela família. Porque até então, quando era eu e a minha mãe, era uma coisa. A partir do momento que ela formou uma nova família, aquilo gerou em mim uma rejeição muito grande, né? De não ter pai, de ser um menino negro, pobre, usar sempre o calçado que vinha da casa que a minha mãe trabalhava ou que a minha avó trabalhava, né? Sempre tá tendo que ir usando uma roupa dos outros. Então, isso
gerou em mim uma rejeição muito grande. Tanto é que, ao longo desse percurso todo da vida, eu descobri que o que me levou às drogas foi a rejeição. O que me encaminhou para o caminho das drogas foi a rejeição da adolescência. Né? É claro que eu comecei no mundo das drogas com 9 para 10 anos. Tão cedo assim? Tão cedo assim. Mas por que o senhor atribui a questão da rejeição que te levou às drogas? Porque eu olhava para aqueles meninos que ficavam no fundo do colégio, que também já tinham uma vida totalmente caótica, né? E eu via que eles tinham algo diferente que eu não tinha. E isso eu conto até na igreja, as pessoas até dando risada. Quando, dos 10 para os 11 anos, né, era mais uma coisa informal ali, né? Da questão da droga, né? Fumar um baseado, era uma coisa informal. Mas dos 10 para os 11 anos, tinha aquelas festinhas de colégio, né? As chamadas festinhas americanas, hoje já não tem mais. Cada um leva uma coisa e tal. E o que eu percebia? Que as meninas daquela época, elas não me davam bola. Mas elas davam bola para aquela equipe de meninos do fundão. Então eu quis me associar a eles porque eu me achava... Eu já tinha uma rejeição em casa. E daí agora, quando começou esse período da pré-adolescência, eu também já comecei a ter uma outra rejeição com as meninas. Entendeu? Então tu viu as drogas uma forma de ser aceito. Uma forma de ser descolado, uma forma de ser aceito. Foi aonde eu ingressei com aquela turma. Foi aonde eu falei, não, agora eu quero participar. Comecei ali, e ali diretamente foi quando eu entrei no tráfico de drogas. Foi quando... Tinha quantos anos, mais ou menos? Quando foi Tinha de 10 para 11. Foi quando eu comecei tão novo no tráfico. Aviãozinho ou já vendia não, mesmo? Aviãozinho, levava, mas ali, para eu completar 12 anos, eu já estava numa boca mesmo. Já estava sentado numa boca, né, com sacolé de droga, vendendo droga, indo para lá e para cá, busca lá, leva para cá, né? Mas foi a rejeição que me fez entrar nesse caminho. Mas tão novo assim, apóstolo? Tão novo, porque o lugar onde eu morava, hoje é um lugar mais desenvolvido. Tanto é que sábado agora eu tô indo para lá, né? Vou pregar lá alguns dias, tenho amigos queridos lá, pessoas que me conhecem e viram a minha transformação. Mas na minha época era mais difícil. Na minha época tudo era mais difícil, não tinha emprego. O emprego que tinha naquela época ou era pesca, ou era servente de pedreiro, né? E então não tinha muitas oportunidades para quem estava começando, iniciando a vida, pastor Fábio. E eu vi no tráfico uma forma de andar bem arrumado, né, bem vestido, com dinheiro no bolso e ter tudo aquilo que, de repente, a minha forma normal não conseguiria. Então, eu iniciei e mergulhei de cabeça no tráfico de drogas, né? Com 13 anos eu fui preso, né? Daí fiquei um tempo na FEBEM, passei um tempo ali preso, saí, mas continuei. Então, sempre foi uma vida muito fácil, muito favorável. Então... E dentro desse contexto aí, não havia nenhuma outra oportunidade para o senhor se desenvolver como um ser humano longe do tráfico, longe das drogas? Até havia, porque no começo... Ou era um caminho mais difícil? Não, era um caminho mais difícil, mas era um caminho que eu poderia ter traçado. Por quê? Por exemplo, a minha avó sempre trabalhou. E muita parte eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô, que não é meu avô de sangue, né? Então, a minha avó, ela não teve estudo, né? Uma baiana que veio de Jequié, da Bahia. Quente, que né? Não teve tanto estudo, mas sempre foi uma mulher trabalhadora, batalhadora, né? Cozinhava na casa de família, limpava a casa de família. Então, ela nunca deu essa educação para nós que nos levasse, por exemplo, à droga, né? O pão sempre teve o arroz e feijão, mas era mais uma questão pessoal, né? De ver que algumas pessoas tinham alguns acessos que eu não tinha naquela época. Isso eu estou falando de 1994, 95, né? Hoje,
Nós temos tecnologia que não tínhamos naquela época. Naquela época estava saindo aquele celular Sony Ericsson, desse tamanho, quadrado. Então, naquela época, os acessos eram muito difíceis. E tem também a questão da influência, né? O senhor foi influenciado por pessoas descoladas, né? Sim, os pseudos amigos, né? Sim. Os pseudos amigos. E o que acontece? Eles também viram uma facilidade para eu também ser manipulado. E como eu era uma pessoa que queria essa atenção, que era uma atenção que eu não recebia, nem em casa e nem em nenhum outro lugar, apesar que, por exemplo, a minha mãe me colocou para fazer futebol de salão, né? Me colocou para fazer boxe, esportes, uma coisa que eu sempre gostei, mas ainda aquilo não me preenchia. Então, assim, não existe uma desculpa em especial para aquilo que o senhor... Para sua decisão, para sua escolha. Não, nunca. Mas o que te ajudou a essa escolha errada foi uma ausência de paternidade. Com então. certeza. Imagina, eu olhava e via que eu não fazia parte daquele contexto familiar. Aquele contexto familiar não era para mim. Apesar de, poxa, já ter passado um monte de outros perrengues. Porque o relacionamento que a minha mãe teve depois foi um relacionamento também muito conturbado com o pai dos meus irmãos, né? Que ele também era usuário de drogas, né? Ele também, muitas das vezes, agredia ela. Então, era uma coisa muito complicada. E eu, para não ter que estar e ver aquilo ali, o que eu fazia quando mais novo? Rua, entendeu? Porque mente vazia é oficina do diabo. E querendo ou não, a rua, ela pode te ensinar coisas boas para a vida, mas ao mesmo tempo... Te ensinar coisas ruins, né? Eu comecei a trabalhar numa feira. São Paulo tem muita feira, né? Onde eu moro hoje não tem. Tanto é que é uma das coisas que eu sinto mais saudade. É um pastel de feira. Pastel de feira com e o caldo de cana. É uma coisa infalível. Tem coisa melhor, não. E com 6 para 7 anos de idade, toda sexta-feira tinha essa feira e eu ia para lá. O que eu fazia? Ajudava a descarregar caminhão, né? Ajudava, naquela época a gente chamava as madames, levar o carrinho até o apartamento para ganhar R$1, 50 centavos. Para quê? Para poder juntar, para comprar uma bermuda, para comprar um chinelo. Então, oportunidade de ir para um outro caminho só teve, né? Teve, claro que teve. Só que, às vezes, as drogas, o tráfico, além de te proporcionar uma popularidade, um respeito, acaba sendo mais fácil, entre aspas, né? Sim, havia uma facilidade diferente. Por quê? Quando eu já estava ali dos 11 para os 12 anos, né, tinha uma visibilidade diferente, pastor. As meninas me olhavam diferente. As pessoas me olhavam diferente, porque agora eu era um daqueles. Era o Buiú. Eu era... Exatamente. o meu apelido lá era Buiú. Olha aí. Né? Buiú incendiário. Misericórdia. Buiú incendiário. Meu Deus do céu. Então, as pessoas me viam de uma forma diferente. E aquilo alimentava o meu ego. Aquilo alimentava o meu ego de saber que as pessoas olhavam e me viam diferente. Eu acabava acreditando que aquilo me preenchia. Só que foi chegando um período, né, que aquilo parou de me preencher. Aquilo não me preenchia mais. O que eu fiz? Fui para algo mais viciante. Que muita gente acha que a droga é totalmente viciante, mas a adrenalina é muito mais. Eu parti para o assalto. A adrenalina do assalto acaba sendo mais viciante do que as próprias drogas. Do que as drogas. Eu parti para o assalto. E ali foram uns 2, 3 anos nesse tipo, arrastão na praia. Seria uma porta também, né? Sim. Porque, querendo ou não, o senhor fazia assalto para quê? Era só pela adrenalina ou por causa do dinheiro para comprar? Por causa do dinheiro. Porque imagina, no tráfico eu corria o risco de ser preso, mas como era menor, ia ser preso, mas ia ser solto, mas tinha um risco, né? Nossa, e ganhava, não ganhava tudo aquilo, mas num assalto não, eu ia lá pegar 20 mil, 30, tá entendendo? Mas era o fato de estar fazendo aquilo. Foi um período assim, eu fui preso de novo, né? Aí fiquei 8 meses preso, aí prometi a minha mãe, prometi a minha avó, falei, não, eu vou mudar de vida, eu vou parar, não quero mais essa vida.
depois que saí, né? Fiquei um mês dentro de casa refletindo, mas a vida fácil, ela é cruel. O dinheiro que vem fácil também vai fácil, né? Ela chama você. Hoje eu entendo que é uma coisa diabólica, né? Ela chama você. Ela te convida a sair daquele lugar e você quer mais, por isso que é viciante. Continuei ainda na mesma vida. Só que chegou uma época que eu comecei o quê? Balada, festa. E o dinheiro que vem fácil, vai fácil. E um abismo vai chamando o outro, né? Eu gastava, às vezes, 4, 5 mil numa noite. Isso aí era assim, entendeu? Porque eu sabia que no outro dia eu ia fazer outro assalto, entendeu? Hoje eu vejo que no outro dia alguém sofreria para que eu pudesse curtir uma noite, né? Tanto é que depois de muitos anos, depois da minha conversão, teve pessoas que eu fiz reparação, que eu procurei para fazer reparações, né? De eu procurar a pessoa, bater palma na casa, né? Então, depois de tudo isso... Até onde o senhor chegou nesse mundão aí, pastor? Eu cheguei mais do que o fundo do poço, eu cavei. Cavei muito mais. É óbvio que tem coisas assim que eu não vou falar aqui, Sim, porque eu não posso falar, mas o que você imaginar, eu já participei. Mas como é que foi o seu encontro com Jesus? Então, com 14 anos de idade, tinha uma menina. Eu já estava no tráfico, eu já era gerente de uma boca naquela época. 14 anos? 14 anos já era gerente de uma boca. Eu andava com uma 9mm na cintura, pente alongado, 40 tiros, né? E gerenciava uma boca de crack. Tinha uma menina que eu gostava. E o pai dela era presbítero da Assembleia de Deus. E ela disse para mim assim, se você quer namorar comigo, tem que ir para a igreja. Eu, fazer o quê? Para a igreja, né? É o jeito. E fui na igreja um dia, chegando lá, o pessoal, todo mundo no bairro me conhecia, como me conhece até hoje. Então ficou todo mundo abismado. Pô, o que o Buiu tá fazendo no culto? E eu sentei lá, quietinho, fiquei, ouvi o culto. E no final, fizeram aquele apelo que todo pastor faz. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Eu acreditei que aquilo ali era algo que eu iria fazer para impressionar o pai da menina e a menina. E levantei a mão. E foi um glória a Deus, aleluia, crente sapateando, batendo palma. Eu não estava entendendo. E naquele dia eu fiz a oração de confissão de fé, aceitando a Jesus. Mas eu fui por causa da menina. Não foi algo de coração que te levou a arrependimento de pecados? Não. Só que naquele dia Jesus me aceitou. De verdade. Ele me aceitou. Tu não havia aceitado, mas ele te aceitou. Ele me aceitou naquele dia. Porque depois daquele dia, tudo começou a dar errado, pastor. Eu fui preso. Depois fizeram várias emboscadas para me matar, né? Eu tenho tiro aqui. Eu tenho tiro na perna. Eu tenho facada aqui. Fizeram de tudo para me matar. Mas Deus, assim, me preservou. Eu, com 18 anos de idade... Mas aí tu não ficou firme na igreja, então? Não fiquei firme, não. Aquilo ali foi uma coisa de momento para que o pai da menina pudesse olhar para mim e falar, não, ele vai se converter. Mas saiu dali as coisas... Saí dali tudo normal. Fui pra boca de droga, baile funk. Eu curtia muito baile funk, muito, muito, muito mesmo. Eu tava de segunda a segunda no baile funk. Mas em contrapartida as coisas desandou também para você, Desandou, né? tudo. Foi aí aonde, com 16 para 17 anos, eu tinha saído da FEBEM, né? E daí eu falei, não, eu não quero mais, mas a vida ela te chama de novo. Foi quando eu fui fazer um assalto e tinha um policial, a gente não sabia, né? E o rapaz que estava comigo levou um tiro 2 milímetros da coluna e eu voltei para resgatar ele, né? Para poder tirá-lo daquela situação. E ali eu falei, Deus, o Senhor tem que livrar nós. Imagina, o camarada no erro, o camarada fazendo o errado, na derrota, e pedir para Deus livrar. Pedindo livramento ainda. Pedindo livramento. E aconteceu que Deus nos livrou.
né? E eu saí ileso. Só que em contrapartida, depois daquele dia, eu comecei a me afundar nas drogas. Aquilo que eu não fazia, eu comecei a fazer, que foi me drogar. Aí ficou dependente. Aí eu virei um dependente químico, ao ponto de todo aquele prestígio e respeito que eu tinha caiu fora, porque agora eu me tornei um dependente, né? Comecei a me drogar, fumar maconha, depois fui para cocaína, depois fui para o mesclado, que é a pedra com a maconha, e até me afundar no crack mesmo. E daí fiquei afundado no crack. Igual o morador de rua, que o senhor vê jogado por aí, Sim. assim eu vivi. Né? Chegou nesse abismo nível. mesmo. Hoje eu peso 130 quilos, que eu emagreci 6 para a glória de Deus. Mas eu cheguei a pesar 48 quilos. Meu Deus do céu. É um zumbi, né? É um morto-vivo, né? 48 quilos eu cheguei a pesar, para o senhor ter ideia. Me afundei literalmente no crack. Para o senhor ter uma ideia, né, e até as pessoas que estão nos assistindo, que tem gente que fala que Jesus ele não tem como curar um dependente químico, mas eu sou prova disso. Tem mais de 18 anos que eu não uso nenhum tipo de droga. Quando eu comecei a fumar o crack, não existia crack. Você tinha que fazer da cocaína virar o crack. Entendeu? Então, eu me viciei muito rápido. A ponto de a minha mãe chegar um dia em casa, olhar e eu ter vendido todas as coisas. Chamei um traficante, ele parou o caminhão e levou tudo de dentro de casa. Tudo. Tudo. Sofá, quadro, planta, tudo. Aí o senhor ficou na dependência há quanto tempo? Fiquei na dependência mesmo do crack, eu fiquei uns 3 anos, assim... Sofrendo. E levando a família a sofrer também, Todo né? mundo, né? Porque o que acontecia? Ninguém acreditava mais que eu iria... Porque toda hora chegava uma notícia diferente em mim. Às vezes eu sumia 7 dias, pastor. Me colocava debaixo de uma ponte e eu ficava lá, jogado no papelão. Entendeu? 7 dias. Minha mãe ia no necrotério, minha avó ia não sei aonde, e eu lá, debaixo do papelão, numa marquise. Sem comer. Sem comer, sem beber. A ponto da minha família não saber mais o que fazer. E é aí que entra a misericórdia de Deus, porque eu tenho um avô que não é meu avô de sangue, mas muitas das vezes a minha família, sem saber entender de verdade o que estava acontecendo comigo, porque muitos pensam que a dependência química é uma safadeza. É claro que ninguém escolhe ser dependente químico, vamos ser realistas. Dependência química é uma doença. É claro que também é uma escolha. Escolha que eu poderia ter feito lá atrás. Começou por uma escolha, né? Toda dependência começa por uma escolha. Eu não né? fiz essa escolha. Eu não tinha maturidade para essa escolha. E me coloquei nessa situação. Não só eu, mas coloquei toda a minha família. Então, o que acabou acontecendo? Tinha momentos que a minha família escondia comida. Porque eles achavam que não era digno de eu estar me drogando e chegar em casa e comer e não trabalhar. Tá entendendo? Mas o meu avô, não. O meu avô, ele sempre deixava um prato de comida. Esse mesmo avô que está hoje lutando pela vida, que está internado na UTI, em Joinville. Ele sempre acreditou na minha mudança. Ele sempre creu que Deus era poderoso para fazer alguma coisa. Ele já servia a Deus? O pior que não. Não. A minha avó é da congregação cristã há mais de 30 anos. Eles são casados, tudo, mas meu avô nunca teve o costume de ir à igreja. Sempre de fazer as suas orações em casa, né? Ele sempre também teve um problema na perna, trabalhou quase 40 anos na pesca, no mar, né? E meu maior exemplo. É complicado quando não cristãos têm atitudes cristãs e os cristãos não têm atitudes cristãs, né? E ele sempre dizia para mim, mesmo eu drogado, ele falava assim, você vai mudar. Você vai mudar, eu sei. Ninguém nasceu usando droga, ele falava para mim. E isso foi o gatilho da mudança para mim. É claro que naquele dia que eu aceitei Jesus, pastor Fábio, ele me aceitou. Porque eu tive livramentos que eu poderia contar aqui eu já levei mais de 50 tiros. Eu tenho um tiro aqui perto do coração. Tá entendendo? Imagina, eu tenho uma facada aqui que eu fui esfaqueado com um punhal, aqueles punhal envenenado.
e eu não tenho um ponto. E para não morrer, isso quer dizer que Jesus mesmo havia aceitado Eu aquele dia. Eu não tenho um ponto no meu corpo, eu nunca levei um ponto. Eu não tenho nada quebrado. Pra você ter ideia. Então, de toda aquela tristeza, chegou um dia que eu fiz uma escolha diferente. Eu falei, eu escolho viver. Sabe o que eu fiz? Eu não falei com ninguém. Eu procurei uma assistente social sozinho. Mas nada te levou a tomar essa decisão? Nada. Ninguém Não. chegou... Na verdade, o que me levou a tomar essa decisão foi que eu estava no meu quarto usando droga um dia. Eu devia ter fumado umas 20 gramas de crack sozinho. E a minha mãe foi entrar no quarto para trazer um prato de comida e eu dei um tiro na porta. Quase pegou na cabeça dela. Naquele dia, eu falei, não, eu vou mudar. Hoje eu vejo que eu preciso mudar. Ou eu vou me matar. É dar umas duas. Eu tinha um 38, coloquei uma bala, girei o tambor. A bala caiu na agulha, eu apertei e a bala não estourou. Coisa de filme. Aí eu coloquei pra cima, pá, estourou. Meu Deus. Naquele dia eu falei, não, eu vou mudar de vida. Passou-se uma semana, eu procurei uma assistente social. Fui na prefeitura do Guarujá, procurei uma assistente social, me lembro como se fosse hoje, Dona Ieda, o nome dela, uma japonesa. Cheguei lá, contei a minha história para ela, falei, ó, sou drogado, já arranquei tudo da minha família, eu tenho ainda 2 processos que eu estou respondendo judicialmente. E eu acredito que, na verdade, depois ela me falou, eu estava com mandado de prisão em aberto. E ela falou, o que você quer? Eu falei, eu quero me internar. Só não sei aonde, mas pode ser em qualquer lugar. Eu só quero sair dessa vida. Eu preciso sair dessa vida. Isso foi numa sexta-feira. Ela olhou para mim e falou assim, se tu quer se internar, vem na segunda. O que um drogado quer, um dependente químico quer, é um final de semana para curtir. Sim, claro. Ela falou, vem na segunda. E eu Por que não de imediato, né? Para mim, na segunda-feira. Passou-se o final de semana, os amigos, vamos fumar, tem um negócio para nós, vamos lá pro fundão, e eu ali. Ninguém sabia de nada. Segunda-feira, 6h da manhã, lá em São Paulo, tem o Extra. Eu peguei uma sacolinha amarela do supermercado Extra, uma Havaianas velha, uma bermuda com um furo atrás, amarrei, fui no traficante que eu estava acostumado a comprar droga, cheguei lá e falei para ele, olha, eu vou me internar, eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus nem para pagar a balsa. Ele olhou para mim e falou, tu tá louco? Tu tá me devendo e tu vem aqui pedir dinheiro que tu vai se internar. Eu falei, eu vou, eu tô indo embora daqui, eu vou me internar. Ele disse assim, eu vou te dar R$10. Se eu souber, ou eu te ver aqui, eu vou cortar teus 2 braços. Eu falei, tá bom, tu nunca mais vai me ver. E ele me deu os R$10. E depois daquele dia eu sumi por 5 anos, pastor Fábio. Internado. Fiquei 1 ano e 3 meses internado. E depois eu fui morar em Joinville. Minha avó tinha se aposentado e ela foi morar em Joinville com meu avô. E depois de 1 ano e 3 meses internada, minha avó me fez um convite. Falou, quer vir morar aqui? Eu falei, essa é a oportunidade que eu preciso. Quando eu fui me internar, eles me levaram numa casa no interior de São Paulo, lugar chamado Pedro de Toledo. Sim. De um lado tinha uma delegacia, do outro o cemitério. A mulher parou, a assistente social parou o carro no meio e falou assim, ó, você tem 3 caminhos hoje. Aquele ali, esse aqui, ou nós podemos ir reto. Eu disse, pode ir reto. Fui me internar. Cheguei lá, para surpresa, lembra que tinha aquele programa Um Dia de Princesa do Netinho? Sim. Eu fiquei internado na casa que o Netinho levava as pessoas. Olha aí. A prefeitura me colocou naquela casa, que era uma casa particular, onde a prefeitura pagou todo o meu tratamento, a prefeitura do Guarujá bancou todo o meu tratamento naquela casa. Tanto é que várias vezes eu estava na casa e o Netinho pousava de helicóptero lá para trazer alguém. Né? Olha só. E fiz 1 ano e 3 meses de tratamento.
Me internei no dia 30 de novembro de 2002 e fiquei até perto de 2004. E depois desse internato, saindo de lá, teve recaídas ou... Não, saí de lá, cheguei em Joinville dia 24 de janeiro de 2004, pastor. Foi quando a minha avó me deu a oportunidade de vir morar no Sul. Cheguei em Joinville sem nenhum currículo. Cheguei em Joinville com a 4ª série do primário, só sabendo ler e escrever mais ou menos, sem nada. Pouca roupa, mas com, como eu falei no começo, um desejo de superação de novo. Agora eu já não usava mais droga. E o que fazer agora? Como é que você pega um camarada que trabalhou no crime a vida inteira, praticamente, e bota ele para trabalhar onde? Cheguei num lugar onde é uma cultura germânica muito forte. Naquela época que eu cheguei em Joinville ainda tinha um pouco de racismo. Você imagina, um camarada que nem eu, azul, de preto, no meio de uma terra onde as pessoas são desconfiadas. A cultura do lugar me afrontava, ninguém falava com ninguém. O mercado fechava meio-dia. Tu ficava parado na porta de uma casa, a pessoa já chamava a polícia. Como viver num lugar desse? Desafiador. Totalmente. Tava eu e meu tio, que faleceu agora esse ano, encostado no ponto de ônibus, a mulher teve a coragem de chamar a militar. Meu Deus. Polícia militar parou e falou, vocês estão fazendo o quê? Eu falei, tô esperando o ônibus. Mas você vai para onde? Eu com papel. Eu tenho que ir para esse endereço aqui, ó. Ah, tá. Como? E comecei a trabalhar de servente de pedreiro. Foi meu primeiro trabalho. Mas nesse período aí, você não teve ainda aquele encontro com Jesus mesmo? Ainda não. Não tive encontro com Jesus ainda. Comecei a trabalhar como servente de pedreiro, pastor. Terrível. Não é fácil. Eu olhava para minhas mãos e falava, posso voltar, eu tô curado. Se eu voltar pro crime, eles vão me aceitar, eu tô curado agora. Eu não uso mais droga. Mas tinha algo dentro de mim que dizia, fica aqui, fica aqui. Como a casa que eu estava era uma casa de fundamentos católicos, eu comecei a ir numa igreja católica, ali no Paranaguamirim, em Joinville. Sim. Comecei a ir numa igreja católica, uma comunidade chamada Comunidade Santa Luzia. Lá eu fiz amigos, fiz amizade e acabei que ingressando no grupo de jovens deles. E comecei a fazer amizades e tal. Eu toco violão, gosto muito de violão, apesar de não tocar hoje na igreja, mas é uma coisa que eu gosto. Música é uma coisa que eu gosto muito. E eu tocava violão, então às vezes tocava no grupo de jovens lá e eu comecei a ter uma vivência na fé na igreja católica. Porque para eu, como eu também frequentava um grupo de apoio dentro da igreja católica, eu comecei a me envolver. Sim. E ali comecei a tocar, comecei a pregar em alguns eventos de jovens, e aquilo ali foi despertando algo dentro de mim que... Isso na igreja católica. Na mesmo. igreja católica. Então, só voltando, então esse período que o senhor ficou internado, o senhor conseguiu vencer as drogas, então? Consegui. Conseguiu superar as drogas só nesse período de 1 ano e... 1 ano e 3 meses. E 1 ano conseguiu. Ano e 3 meses. Porque tem gente que se afundou nas drogas e não consegue no primeiro internato, né? Então, quando eu entrei, eu cheguei lá, eu fiz... Eu falei para mim mesmo, eu falei, eu preciso vencer. Porque ou eu vou vencer ou eu vou morrer. E o que eu não queria? Eu não queria morrer igual eu vi pessoas debaixo do viaduto, sozinho. Eu não queria morrer daquele jeito. Só do senhor, na verdade, ter tomado a iniciativa de ir até assistente social e se oferecer para ser internado já foi uma atitude de quem queria superar, né? Porque a minha família queria me internar. E eu dizia que internato era coisa de louco. Eu não queria, entendeu? E daí eu falei assim, não, eu preciso, eu não tenho outra... Eu não posso, eu já tive preso 2 vezes. Eu já tô com a vida toda arrebentada. Eu tenho que mudar. Mas não foi fácil, não. Porque a maioria das pessoas que vão para uma clínica de dependência química, elas fazem desintoxicação das drogas com medicamento. E a minha desintoxicação eu não fiz com medicamento, eu fiz no puro.
no vivo. A ponto de um dia eu cuidava da horta na casa, eu era responsável pela horta. Então, a ponto de um dia eu cavar um buraco, me jogar dentro do buraco e mandar me internarem. Me enterra. Pode jogar. Eu deitado no buraco, puxava assim, ó, com a enxada, areia Meu em cima Deus. de mim. Claro, aquilo era um momento de Abstinência. abstinência terrível. Loucura, né? Mas eu tinha pessoas ali que... Eu iniciei o tratamento com 78 pessoas. Tinham na casa. A casa era mista, homens e mulheres. 78 pessoas. Dessas 78 pessoas, eu sou o único que está de pé. Meu Deus, glória a Jesus por isso. Eu sou o único da minha turma. E a casa lá não trabalhava com questões espirituais, de religião, de igreja, não? Lá tinha o dia do padre, que era o dia da pessoa que fazia a oração no café da manhã, no almoço, no café da tarde e no jantar. Que era o padre. Era o dia do padre que eles falavam, onde a pessoa lia um salmo e fazia uma oração. Ponto É porque final. geralmente as pessoas acreditam que a recuperação só se dá em uma comunidade terapêutica, onde existem pastores que trabalham Isso é a maior mentira. culto com o mundo Isso é a espiritual maior e tal. mentira. Eu conheço casas de recuperação que tem pastores que a pessoa pode fumar. E aí? Imagina. Entendeu? Isso é uma mentira. Eu me recuperei numa casa católica. O estilo de tratamento que é aplicado faz efeito. Por exemplo, para mim, o meu tratamento foi todo baseado nos 12 passos do cristão, né? Que são uma jornada espiritual, que quem escreveu foi um padre. Sim. O primeiro passo diz: admitimos perante Deus e perante a nós mesmos que nós somos impotentes perante ao álcool e à droga. É usado no mundo inteiro esses 12 passos do cristão. Fala-se 12 passos do cristão, mas foi um padre que escreveu. Já recuperou muita gente. Muita Sim. gente. Então, hoje, não é só as casas terapêuticas evangélicas que recuperam. É claro que eu jamais vou tirar o mérito da espiritualidade, entendeu? É porque as pessoas agem muito na questão espiritual também, Não. né? Seria uma possessão demoníaca a questão da dependência química? De uma forma sim e de outra não. Porque o que é uma dependência? Você está ligado a algo. Que Você precisa. Você não consegue se desvincular. É uma doença. Então, é uma doença. A droga, ela é um câncer. Você quer se desvincular, mas não consegue. Todo cancerígeno é assim. Ele não quer ter aquilo, mas infelizmente ele tem. O senhor que foi dependente, quando o senhor usava assim, tinha atitudes que você mesmo se desconhecia? Fala, Muitas. Pô, eu não faço. Muitas. Por exemplo, muitas. esse episódio que o senhor deu um tiro na porta em que sua mãe... Muitas. O que eu posso te falar? Que eu me lembro assim, né? Eu dei um tiro na porta, quase acabei matando a minha mãe. Eu dei um tiro no lado do ouvido de um namorado da minha prima. Estourou o tímpano dele até hoje. Ele tem um ouvido, ele não escuta. Eu já fiz assim diversas coisas. Mas essas coisas, tu atribui ao efeito das drogas ou... Não, o efeito das drogas. O efeito das ou a drogas. possessão? Não, o efeito das drogas. Porque eu estava consciente naquele momento. Tava Só consciente. estava drogado. É. Entendeu? E como a gente consegue ter o discernimento? Até onde é o efeito das substâncias e até onde a gente pode considerar que há espíritos malignos? A substância, ela altera o seu temperamento. Você tem um temperamento. Muda a sua personalidade, né? Na hora, você tem um temperamento, a substância vai alterar o temperamento. Isso aí é fato. Se você tem um temperamento agressivo, triplica por 20. Entendeu? Então a substância vai alterar o seu temperamento. Agora, tem uma coisa que é temperamento, tem uma coisa que é ruindade do ser humano. A maldade está na pessoa, né? A maldade está na pessoa. É aí onde eu digo que a influência maligna vai agir. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Tinha um rapaz que que eu conheci, que ele tinha prazer em antes de tirar a vida das pessoas, ele fazia aquelas pessoas sofrerem. Torturava. Maldade pura. Da pessoa saber que vai morrer e ainda está sendo torturada. Tá entendendo? No final da vida desse rapaz, sabe como ele morreu? Louco.
Porque ele ouvia vozes, ele ouvia os espíritos. Ele morreu no meio da rua. Meu Deus. Ele caiu no meio da rua e morreu no meio da rua. E ali as pessoas ficaram até abismadas. Na sua visão hoje, como pastor, como apóstolo, como líder, cuida de famílias, tem casos de família que o senhor cuida, que filhos estão na dependência, um parente está na dependência. O senhor acha que as drogas, a opção pelas drogas, há uma influência no mundo espiritual também? Muita, muita. Uma influência muito terrível. Sim, eu trabalho muito com libertação. Eu sei que alguns creem, outros não creem, né? Hoje nós vemos até, e é até um assunto polêmico isso aqui, mas vamos lá. Hoje a gente vê influenciadores, pastores, que falam sobre a bebida. Sim. Né? Não, beber não é pecado. Pô, legal. Beber não é pecado. Peraí. Se beber não é pecado, mas toda bebida é consagrada a demônios. É consagrada a demônios? É consagrada a demônios. Toda a bebida é consagrada a demônios. Qual, por exemplo? Cerveja é consagrada a demônios? Consagrada a demônios. Vinho? Consagrada a O demônios. vinho? Toda a bebida. Mas Jesus tomou vinho, não tomou? Então, Jesus tomou vinho, mas o vinho é diferente em Israel, porque eu já tive 2 vezes em Israel. O vinho é totalmente diferente. Aquilo que é oferecido em Israel é diferente. Então só o vinho de Israel eu posso tomar, então? Não, porque o vinho não é vinho fermentado, é uva. É diferente. O sabor é diferente. Eu trouxe 2 garrafas até para presentear os meus obreiros e para que eles entendessem. Então os de Israel o senhor até trouxe. Eu trouxe. Eu trouxe porque não é vinho. Não. Não tem álcool. Aquela substância não altera. Porque, vamos lá. Mas o vinho, ele não fica fermentado com o tempo? A uva, não. O tipo que eles fazem é diferente. É diferente daqui, da fermentação que eles fazem com álcool. Entendeu? Porque, vamos lá. Se beber não é pecado, por que a legislação fala para nós? E nós temos que ir para a Bíblia, né? Tudo que ligar na terra será ligado no céu, e vice-versa. A legislação fala que se eu tiver pego lá com 0 ponto tal, eu estou em infração. Sim. Certo? Certo. Se eu estou em infração, significa que eu não posso beber. É considerado um copo. Se tu tomar um copo, você já pode ser pego com uma infração e proibido de E beber. me mostra uma pessoa que toma só um copo. Se você tomar um copo, já pode ser considerado crime, uma infração, se você estiver dirigindo. Pecado é pecado. Se é um crime, então você está pecando, de fato. Você está entendendo? Uhum. Então, hoje, há uma classe de pastores que diz, não, você pode tomar com a sua esposa. Não, com a sua família. É até uma vertente teológica que eu não quero nem entrar no assunto, mas na minha concepção se torna pecado. Agora eu queria saber por que o senhor afirma que as bebidas alcoólicas são oferecidas a demônios. Se você colocar no Google, você vai ver. Tem um demônio chamado Algu. Essa é boa. Tem um demônio chamado Algu. Algu? Algu. Ele é o demônio que é oferecido as bebidas. Por que você acha que no meio de consagrações diabólicas e demoníacos tem bebida? Por que você acha que o pai de santo pede a bebida? Para quê? As entidades pedem bebida Elas alcoólica. pedem a bebida alcoólica. E nós estamos falando de entidades que são o primeiro escalão. Não são nem demônios, são entidades. Então, como é que eu falo para uma pessoa que teve problema com álcool e digo para ela assim, não, você pode tomar um cálice dentro da sua casa? Como é que eu falo para alguém que teve a sua vida destruída que pode? Então, uma classe dos pastores vai falar que pode. Não, para com isso. É maturidade espiritual. Legal. Tem gente que não tem essa maturidade. Vai tomar um copo, vai tomar 2, vai tomar 10 garrafas. Então, tem maturidades que algumas pessoas vão ter e outras não vão. Entendeu? Então, nós precisamos tomar cuidado. Que nem agora. Querem legalizar as drogas, certo? Certo. Estão legalizando. Estão legalizando. Vamos lá. Pô, vai legalizar, mas espera aí, quantas famílias vão sofrer para essa legalização? Não, mas lá na Jamaica, mas a Jamaica levou anos. Ah, mas a criminalidade vai continuar, porque a criminalidade é um problema social. Na verdade, os traficantes agora vão ser legalizados, né? O tráfico, né? Sim. Porque onde vai comprar? As pessoas vão na farmácia para comprar droga ou vai na esquina? Pois é. Como é que vai acabar a boca?
a biqueira, Na a verdade- lojinha. Na verdade, o comércio agora vai ser oficializado, né? Você está entendendo? Então, existe uma linha hoje, né? E tem coisas assim que eu olho e digo, poxa, mas eu acho que isso aí não... É uma coisa que eu não quero ensinar. Entendeu? Existem coisas que eu até gosto, mas tem coisas que eu vejo que serão prejudiciais, não só à igreja. Então, na visão do senhor, como servo de Deus, a bebida alcoólica o cristão não deve tomar. Não deve de jeito nenhum. Nenhum cristão deve tomar nenhum tipo de bebida. Ah, mas é sem álcool. Pô, você vai tomar sem álcool, toma com álcool logo então. Se for a... Como é o nome daquela bebida preta lá, Léo? Malzebir? É Malzebir. Caracu? Não. Aquela... Você que gosta desse negócio, não gosta? Você que gosta de Augusto. O que acontece? A bebida é um abismo, puxa o outro abismo. Uma pessoa que nunca bebeu e nunca teve problema com álcool, vai ser normal para ela tomar uma taça de vinho. Normal. Então, você acha que o cristão acaba não tendo esse equilíbrio Não. de tomar? Não é pra crente, né? O cristão ainda não tem essa maturidade. E também não é pra crente, né? Nós não podemos falar de 200 anos atrás, de Spurgeon, entendeu? Que fumava charuto e bebia cerveja. Nós não podemos. Tem igreja aí que o pessoal tá fumando Essa é uma charuto e bebendo cerveja. Pois é, essa... Não. Ó, eu vou falar porque eu acompanho eles, né? Acompanho o Pastor Jack, gosto do Anderson. O Anderson já esteve aqui. O pastor Jack também. O pastor Jack ama a vida do pastor Jack. O Anderson já esteve aqui. O Anderson é um cara assim, que tem coisa que ele fala que eu não gosto, mas tem coisa que ele fala que eu me identifico. Sim. Entendeu? E uma das coisas que eu falo no altar da igreja, quando eu falo de fidelidade, eu digo para a igreja, eu digo, não foi a igreja que me ensinou a ser fiel, foi o crime. Porque às vezes parece que o crime é muito mais fiel do que a igreja. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, né? Você está entendendo? Hoje, eu entendo até a luta desses camaradas e aquilo que eles falam. Eu entendo, porque se você vê a igreja hoje, infelizmente, ela não sofre de um avivamento. A igreja brasileira não sofre de um avivamento. Da falta de um avivamento. Ela sofre da falta de um avivamento. Porque o que avivamento faz? Avivamento muda, avivamento converte, avivamento traz arrependimento, avivamento traz renúncia. Ô, apóstolo, mas falando dessa visão, não é melhor tomar uma cerveja e fumar um charuto numa reunião de homens dentro da igreja do que no boteco? Ai, Jesus. Pra mim, acredito que não. Porque É claro que tem uns que falam assim, é melhor estar dentro da igreja Sim, ali, é na reunião claro. estudando a Bíblia. Se eu for falar do bacon, charuto e do chopp dos camaradas, eles vão falar, mas e tu com essa barriga? É, o que ele sabe. E tu com teu McDonald's? É, os álibis que ele usam, né? Os Que é a álibis- glutonaria, que né? é a glutonaria. É. Que- Os excessos, ele fala, no excesso... Que é uma realidade. A gente sai do culto hoje e faz o quê? Come 2, 3 hambúrguer. Come uma pizza. É uma realidade? Eu tô falando porque eu cuido do corpo hoje. Eu treino todo dia com a minha esposa. Entendeu? A minha esposa deixou de fazer uma bariátrica. Ela ia fazer. Eu disse, não. Nós vamos treinar. Nós vamos pra academia. E nós estamos emagrecendo. Nós fazemos academia todo dia. Mas o que? A gente tomou uma decisão, uma atitude. É claro que eu não posso levar aos extremismos. Entendeu? Como é que eu vou ensinar para a igreja a um extremo de algo que era de 100 anos, 200 anos atrás? Mas, por exemplo, o Spurgeon, quando foi repreendido, ele parou, né? Aí Então. tem a galera sendo repreendida e não para, vô. Mas por que não para? Tudo que é excesso se torna pecado, né? Tudo que é excesso se torna pecado. Ainda mais quando gera escândalo. Sim. Eu concordo com o senhor. É que nem o pessoal fala dos ministérios proféticos hoje, entendeu? É aquilo que eu digo, pegaram um princípio correto e transformaram num princípio ruim. Tá. A gente vai falar dos ministérios proféticos, mas antes eu quero saber sobre bebida alcoólica aqui. Esse assunto, ele é um Gostou? assunto... Não, eu gostei da visão do senhor aqui. É porque a gente, no passado, tínhamos uma visão concernente à bebida alcoólica. Pecado, irrefutavelmente, nós como cristãos não deveríamos beber nem influenciar a bebida. Vai passando o tempo, vai entrando na modernidade, as pessoas vão agregando conhecimento. E hoje muitos, de fato, estão dizendo, não é pecado. A Bíblia não vai condenar
frontalmente o uso da bebida alcoólica, fala contra a embriaguez, mas você tomar socialmente, na sua família, enfim, tem muita gente que usa esse álibi aí para defender o uso da bebida alcoólica. Então, é legal quando vem alguém assim e se posiciona contra. Eu acredito muito naquilo que Paulo ele disse. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito eu tomar uma taça de cerveja? Mas me convém? É que nem Qual você é a falou. necessidade? É que nem você falou, socialmente. A palavra já está dizendo tudo. Socialmente. Socialmente, né? Socialmente. Vai mentir. Entendeu? Porque o que acontece? O apóstolo Paulo, quando ele disse essa palavra, ele foi muito preciso naquilo que ele estava falando. Existem lutas que eu mesmo vou trazer para dentro da minha vida. E a bebida é uma delas. Eu conheço pessoas que nunca beberam na sua vida. A gente recebe pessoas na nossa igreja que nunca beberam, mas eles acompanhavam alguém pela internet que disse que podia beber. E eles começaram a beber e se afundaram. E a bebida veio a pornografia. E a pornografia comeu o casamento. Você está entendendo? Tudo a partir da bebida. Tudo a partir da bebida. Porque tudo tem Então, um esses são início. ensinos de demônios, então, aí. Tudo tem... as comunidades hoje, as comunidades, né, elas têm uma visão da graça, e eu acredito que a graça é muito válida, né? Mas não foi de graça. Existia um sacrifício. A hipergraça, ela acaba banalizando a graça de Deus, né? Banalizando a graça. Então, as comunidades hoje, pelo fato delas terem um engajamento maior, tanto em rede social, como em pessoas, elas fazem o quê? Elas, algumas regras, elas vão deixando. Para quê? Para que as pessoas se sintam em família. Mas, para mim, família é aquela que fala a verdade. Entendeu? Porque hoje as pessoas preferem uma mentira bem contada do que uma verdade mal falada, pastor. Entendeu? As pessoas caem hoje no conto da carochinha. É por isso que existem hoje, né, e eu não quero generalizar aqui, porque tem muito pastor bom, eu sigo muito pastor bom, eu aprendo, eu sou um pastor jovem, entendeu? E pode ser que o que eu estou falando aqui, até vão ter pessoas reclamando, e está tudo certo. Estou falando da minha visão, porque eu tive problema com bebida. Eu bebia 5 garrafas de conhaque Dreia por dia, pastor. Rapaz. Eu tomava 5 litros de coquinho por dia. Eu fui no médico com 16 anos, o médico falou, se tu não parar de beber, tu vai ter cirrose, cara. E um dia, eu decidi parar de beber. E hoje, eu não ensino. Chega pessoas lá na igreja e fala assim, ó, não, mas na igreja que eu tava, lá podia, a gente ia em aniversário e tal, podia beber. Eu dizia, mas lá era um outro ensinamento. Você quer caminhar debaixo daquilo que nós cremos, não é um ensinamento bom, mas eu também não forço ninguém. Eu deixo muito clara a minha opinião. Nós fomos jantar esse dia na casa de um casal e o casal disse, o senhor toma um vinho, apóstolo? Eu digo, não. O senhor toma o quê? Eu digo, água. Dele, mas eu ia dar um vinho pro senhor, tal. Eu digo, me deem dinheiro como oferta que eu vou fazer outra coisa. Aí no final ele me chamou e falou, poxa, apóstolo, tô constrangido. Eu falei, fica tranquilo. Eu jogo futebol com o pessoal, às vezes o pessoal tá bebendo, eu asso carne. Não tem problema nenhum. Deus me chamou para ser luz, mas eu tenho um posicionamento. Entendeu? E eu não vou querer agradar ninguém. O meu posicionamento é esse. Para mim é errado, é pecado e destrói as famílias. Senão daqui a pouco tem pastor falando que fumar maconha é normal, porque foi legalizado. Isso é verdade. Já tem, né? Os que defendem, né? O Então, uso da maconha, eu preciso tomar muito cuidado. É claro que o canabidiol é importante para as crianças do espectro autista. Quem tá fumando charuto tem que tomar cuidado, porque o próximo passo... Você tá entendendo? Poxa, tem muita coisa que eu vou falar, não vou nem falar como apóstolo, vou falar como André, né? Algumas pessoas, que nem a questão da bebida. Para mim é pecado. Não incentivo ninguém a beber. Lá na igreja eu tenho até uma regra. Não é bíblica, mas é uma regra do ministério. Obreiro não pode beber. Se beber, não pode ser obreiro aqui. Não pode ser obreiro, não pode ser voluntário. Isso é bom, porque em um tempo onde estão normalizando e relativizando tudo, na igreja tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter regra, né? Só que agora, uma outra coisa, tatuagem.
Eu sou apaixonado por tatuagem. Se eu pudesse, eu tinha o meu corpo inteiro tatuado. Então, e na igreja o senhor pode tatuagem? Não. Oxi. Eu aconselho. É aquele negócio, eu não proíbo ninguém, mas eu dou um conselho. Apóstolo, eu quero fazer. Eu digo, você manda no seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. E você tem que saber se vai ser bom ou ruim. Isso não é a minha função como pastor. Decidir se você tatua ou não. Isso não é a minha função. Minha função é cuidar da sua vida espiritual. Porque às vezes as pessoas querem atribuir funções que não é do pastor. E aí, sabe o que acaba acontecendo, pastor Fábio? A gente vira um serviçal da igreja. Porque eles acham que tudo é função nossa de decidir. E não é nossa. Quando a pessoa vem para mim, eu quero me tatuar. Isso aí não é função minha. Mas eu quero um aconselhamento. Aconselhamento para quê? Para eu dizer para você que é errado ou que é certo? Isso você tem o Espírito Santo. E o problema é quando você diz que é errado, não faça, a pessoa vem com uma argumentação. Você tá entendendo? Na verdade, ela só quer uma autorização, né? Ela quer uma autorização, e coisa que eu não faço. E os meus pastores são instruídos a mesma coisa. A gente intervém em assuntos espirituais. Mas é pecado tatuar o corpo, fazer uma Não tatuagem? vejo como pecado. Mas por que o senhor orienta as pessoas a não fazerem Eu tatuagem? não oriento por causa do pacto de sangue da tatuagem. Toda tatuagem tem um significado. Toda? Toda. Mas a pessoa vai fazer uma tatuagem com um versículo bíblico. Então, Qual o significado? é aí que O eu Senhor, negócio. as expressões que ele usa. Mas eu vou fazer uma tatuagem aqui, Aham. o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então mas tá é- fazendo um pacto de sangue Mas a com o Bí- Supremo Pastor, não? A Bíblia diz: escondi no meu coração as tuas palavras. Tá aqui, ó. Tá tatuado aqui já. Tem pessoas que usam o versículo que fala que Jesus escreveu na sua coxa. Rei dos Reis e Senhor dos Você tá Senhores. entendendo? Cada um vai ter um argumento. Eu creio. Não faço, não é pecado. E realmente não é pecado. Eu não posso pegar. Compromete a salvação da pessoa? Não. Eu não posso pegar aquilo que não é pecado e querer transformar numa regra. Entendeu? E uma vez eu escutei do apóstolo Luiz Hermínio uma palavra muito interessante. Existem regras que nós fazemos que nós vamos ter que quebrar. Tá entendendo? Então, eu não pego algo que não é regra e faço uma regra. Não, você não vai tatuar porque é pecado. Não, isso daí não tem nada a ver. Nem a Bíblia condena isso. Só que dentro daquilo que eu trabalho e que eu creio do processo de libertação, eu vejo que quando a pessoa está tatuando, aquele sangue é um pacto. Porque sangue é vida. Então a questão não é nem o desenho, Não é nem é o o sangue que é É claro derramado. que, por exemplo, a pessoa que é cristã, ela não vai fazer lá, que nem isso eu vejo muitos. O cara vai lá, faz um dragão. Eles fazem um leão, né? Que representa o leão da tribo de Judá. Eles que fazem falam, um né? leão, faz né, o rosto de alguém, Faz a coroa de espinho. faz a coroa de espinhos. Tudo vai da aplicação. O porquê daquela tatuagem? O porquê? Qual é o significado? Em que momento da sua vida você está para que aquela tatuagem aconteça? Eu tenho 3 no meu corpo. 2 delas foi no momento da cadeia. Eu queria sentir dor para aliviar o peso de estar preso. Tenho 3. Eu tenho uma aqui, uma embaixo e outra no peito. Entendeu? E aí? Aquele momento que eu estava era um momento de estresse terrível. E o que você faz na cadeia? Tatua. Foi o que eu fiz. Para passar o tempo. Mas hoje o senhor jamais faria. Não posso até dizer que jamais, né? Não posso dizer que jamais. Mas como é que hoje o senhor orienta, sendo que o senhor não afirma que o senhor jamais faria? Eu não posso dizer que Então jamais. quer dizer que o senhor pode mudar amanhã? A Pode sua ser. opinião? Pode ser que algo me convença. Pode ser que algo me convença, algo mude. Hoje eu creio que não se deve fazer. Apesar de não ser pecado e cada um manda na sua vida. Eu acredito muito nisso. Isso não é o pastor que decide se a pessoa tatua ou não tatua. Entendeu? Tem um menino que me acompanha, até para ele estar hoje aqui, o João. Ele falou, apóstolo, eu quero fazer uma tatuagem. Eu falei, eu vou fazer o Espírito Santo. Vai fazer Sim. a pomba, então. Não, realmente era uma pomba. Aí eu falei, mas tu viu o Espírito Santo? É um mistério muito profundo. Uhum. Daí ele, não, apóstolo, eu vou fazer uma pomba e tal. Eu falei, pode fazer, cara. Faz. Tu quer fazer? Não, mas eu quero autorização do senhor. Não, minha não. Não me coloca nesse negócio. Entendeu? Foi igual uma irmã uma vez chegou pra mim e falou assim, apóstolo, eu já tô com o meu casamento marcado. Realmente, faltava 2 dias pro casamento, que eu ia celebrar.
Ela falou, e ele tá me apertando demais, apóstolo. Ele quer... O senhor não autoriza a gente? Eu disse, como é que é? Aí eu queria que eu autorizasse ela já ir pro momento da relação 2 dias antes de A casar. lua de mel antecipada? Eu falei, não, irmã, a senhora quer me colocar no vale? A senhora quer me colocar na prova? Que isso? Dela, não, porque daqui 2 dias eu já caso. Eu disse, não, vai esperar mais 2 dias. Porque às vezes as pessoas não querem decidir, querem colocar na cola do pastor. Porque daí o pastor vai se virar. Entendeu? Eu tenho um entendimento um pouco diferente nisso. Né? Acredito que cada pessoa, cada indivíduo tem maturidade suficiente para tomar suas Então, decisões. simplificando na visão do senhor, tanto a bebida alcoólica quanto a tatuagem não é para um cristão, Não é. para um servo de Deus. Não é, não. Se pedirem permissão, se vir pedir orientação para o senhor, a sua orientação sempre vai ser não. Eu vou dar uma orientação precisa. Você crê que isso é bom para sua vida? Qual é o momento que você está enfrentando? Essa tatuagem vai vir em qual momento da sua vida? Por que você quer fazer? O que você quer trazer para sua vida? Quando o senhor fala de pacto de sangue, se refere ao quê? A tatuagem? Porque a pessoa fica... Sim, porque toda tatuagem tem que machucar a pele. Machuca. Machuca Seria a a pele. mutilação, isso Seria aí? uma mutilação, com certeza. E daí o que acaba acontecendo? Sangue. A pessoa vai sangrar. Outra coisa, quem vai tatuar... Não, é um pastor, é um cristão. É ele que tatua. Pô, mas peraí. É um negócio estranho. É, porque tem um crente que é tatuador, é profissão, né? Você tá... Não, legal. Eu tenho um menino que tem um estúdio lá na igreja. E ele vai lá na igreja. E ele fica toda hora me questionando. Pô, apóstolo, será que eu mudo de profissão? Caramba, apóstolo, não sei o que. Eu digo, para cada um Deus deu um dom. Entendeu? Eu acredito que tem coisa que a gente só vai entender na eternidade. Só a hora que a gente vê frente a frente com Jesus. Porque senão, às vezes, eu crio regras aqui que daqui a pouco eu tenho que quebrá-las. É, porque hoje é muito aquela questão do pode e não pode, né? Pode beber, pode fazer tatuagem, sexo Sim. antes do casamento, pode. Tudo é aquele pode e não pode. Hoje as pessoas ficam em busca de resposta sim ou não. As pesquisas hoje nas redes sociais é essa. Pode ou não pode? Pode ou não pode? É porque é mais fácil. É mais fácil você jogar a responsabilidade da sua decisão para outra pessoa. Entendeu? Porque se der errado o que você vai fazer, não, a culpa é do pastor. Porque as pessoas adoram culpar o pastor. A vida delas não vai bem, é culpa do pastor. É culpa do direcionamento. Só que as pessoas não gostam de obedecer. Entendeu? Apóstolo, o senhor falou aí sobre a sua chegada na Igreja Católica, participou lá, mas eu penso que quem teve nesse mundo de horror, foi lá no abismo mesmo, foi nas profundezas do mundo de horror, tem que haver um encontro, uma experiência marcante com Deus para viver essa metanoia, mudança de mente, mudança de atitude e vencer agora as tentações do mundo, vencer agora as propostas que o mundo oferece. Eu acredito que a pessoa que foi do mundo de horror, sem uma experiência sobrenatural com Deus, é difícil dela conseguir viver uma nova vida. Vamos lá. Eu passei pela Igreja Católica, eu me converti em 2008. Detalhe, né? Isso aqui não quer dizer que a pessoa estando na Igreja Católica não significa que ela não tenha Verdade. tido experiência com Deus, né? Porque tem pessoas que teve a sua vida mudada através da Claro. igreja. Teve. Vamos lá. Em 2008 eu me converti, né? Até um amigo que saiu da Igreja Católica se converteu primeiro que eu e ele fez uma reunião, uma célula na casa dele e eu tinha montado a minha primeira empresa em 2006, né? E em 2006 eu montei uma empresa e final de 2006 para 2007, nossa, foi um ano assim muito bom, 2007. Ganhei muito dinheiro. O nome da minha empresa era Black System, Sistemas Preto. Eu trabalhava com sistema de segurança, alarme, câmera, portão Combina eletrônico. com o autor, né? E aí... Cancelado. Foi cancelado agora. E aí, meu pastor, eu ganhei muito dinheiro, porque era algo diferente, né? Só que eu deslumbrei com o dinheiro, né? Porque o dinheiro deslumbra a gente.
E eu achava que o que tinha na conta era meu e o que era de limite também era meu. E foi indo e eu só gastando e troca de carro ali, pega carro lá e não sei o quê. Ao ponto de eu me meter com os agiotas, né? Fiquei devendo os agiotas e eu já não sabia mais o que fazer. Eu tava assim, não sabia mais. Eu já estava vendo a hora de ter que voltar para aquela vida que eu lutei tanto para sair. Porque os agiotas me cobravam, me ameaçavam, queriam me matar. E eu tinha aquele pensamento, não, eu não vou morrer, então se eu não vou morrer, eu vou matar. Né? E daí esse meu amigo me convidou para ir numa célula. Vamos lá escutar uma palavra? Eu falei, eu não tenho nada a perder, já estou destruído, eu fui. E chegou lá, ele pregou uma palavra. Nossa, aquela palavra falou muito comigo aquele dia. Foi no dia 13 de setembro de 2008. Falou muito comigo aquela palavra. E ali eu decidi receber Jesus no meu coração. Só que agora de verdade. Apesar que ele já tinha me aceitado. E eu recebi Jesus ali, no encontro com alguns irmãos. Só que as dívidas continuavam. As ameaças continuavam. E eu fui para São Paulo. Porque eu não queria fazer nada errado, então eu voltei para onde eu morava. E lá eu caí numa depressão. Imagina um camarada igual eu, desse tamanho, sol rachando lá no Guarujá e eu em depressão, trancado, chorando debaixo da coberta. E foram quase 3 meses chorando. Todo dia. Minha mãe não sabia mais o que fazer, minha mãe não morava aqui ainda em Santa Catarina. Minha avó não sabia mais o que fazer. E daí o meu primo, que hoje mora em Joinville, meu primo falou assim, cara, eu posso trazer o pastor da igreja aqui, que eu congrego, tal, gente boa, e trazer ele aí, pô, tu gosta de violão, vamos fazer umas cifras, tal. E eu, vem, cara. E eles foram lá, né? Isso foi novembro para dezembro. Eles foram lá e daí ele conversou comigo, me deu uma palavra. E eu, na verdade, o que eu queria mesmo era tirar a minha vida. Essa era a verdade. Eu queria era me matar mesmo, porque eu já tinha saído da droga, já tinha vencido tudo aquilo. E agora eu estava com um monte de problema. Tudo de novo. E daí eu falei, isso aí não tem mais jeito. E a minha família ficava muito em cima, porque eles sabiam que eu queria fazer algo. Então, meu primo, pela segunda vez, foi lá com esse pastor. Só que daí foi num dia que a gente não combinou. Ele apareceu. E ele falou assim, cara, eu quero tocar um hino que Deus colocou no meu coração. E ele começou a tocar Regis Danese. Entra na minha casa. Estava em alta nessa época. Entra na minha vida. E naquele momento foi como se uma luz aparecesse. Naquele momento uma luz apareceu. E eu falei, pô, eu não posso desistir. Voltei para Santa Catarina. Procurei os agiotas, as pessoas que eu devia. Falei, eu não tenho como pagar. Mas se vocês me matarem, vocês não vão receber. Comecei ali a minha conversão. Trabalhava de noite numa empresa, das 10 da noite às 5 da manhã. E trabalhava de dia com o meu negócio. Para poder pagar todo mundo. Consegui pagar todo mundo, né? Comecei a minha caminhada de fé. Fui fazer teologia, fui aprender da Bíblia, orar no monte, tudo isso. Eu fiz tudo isso durante muitos anos. Até 2015, 2016. Até 2016 eu pregava, eu fazia de tudo. Só que eu era muito religioso. Desde quando eu me converti, eu era religioso ao extremo, né? E a religião, ela
ela coloca você em níveis muito críticos, né? E eu era extremamente religioso. Eu era daquele que andava com calça social, chinelo de dedo. Combinação. Eu era religioso ao extremo, meu pastor. Só usava gravata. O religioso, ele é tão crítico que nem ele consegue... Sem gravata, tu vai pro inferno. Ele é tão crítico que nem ele consegue alcançar o nível de santidade que ele deseja, né? E aí eu me envolvi com uma pessoa, né? Eu me envolvi com uma pessoa e acabei sendo traído, né? Foi um casamento assim que... Nossa, acabou com a minha vida mesmo. E naquele momento eu fui abandonado, né? Fui abandonado pela igreja, né? Eu fui colocado em disciplina, e graças a Deus eu cumpri tudo. Foi colocado em disciplina por conta do divórcio? Sim. E daí eu fiquei perdido de novo. Perdido de novo. Aí eu me envolvi com uma outra pessoa, né? Que também não deu certo. Falei, caramba. Pô, eu saí da droga, eu resolvi mudar de vida, mas eu não dou certo com ninguém, cara. E daí eu falei, que sabe de uma coisa? Eu vou procurar um lugar para me congregar. E lá eu vou sentar, lá eu vou ouvir, lá eu vou ser ministrado. Vou começar do zero. E fui para um lugar congregar. Tô lá, já estava uns 6 meses lá. E foi quando eu conheci a Andréia. Eu já conhecia ela desde 2009, né? Mas a gente nunca teve nenhum contato. Se encontramos em alguns lugares, mas... E daí um dia eu estava lá com a minha filha, né? Uma outra filha que eu tenho. Eu ia nos cultos com ela. E daí encontrei a Andréia. Ela, pô... Tu congrega... Imagina, uma igreja lá de 4 mil pessoas. Você não encontra as pessoas assim. Mas a gente acabou se encontrando. Ela, tu congrega aqui? Eu falei, eu tô congregando aqui agora. Já tô aí 6 meses e tal. Pô, que legal. Ela estava lá 7 anos. Ela congregava lá já há 7 anos. Né? E conversamos ali, tudo certo tal. Depois de alguns dias, né? A gente voltou a ter um contato. Aí ela conhecia algumas pessoas, me trouxe para o grupo. E até então a gente não tinha nada, né? Éramos amigos, saíamos junto com uma galera que já era acima dos 30, solteiros, né? Solteiros acima dos 30. Solteiros acima dos 30. E, poxa, chegou ali uma época que a gente marcou para ir numa pizzaria. Essa história é bem bacana, que é a história minha e dela. A gente marcou para ir numa pizzaria, todo mundo. Chegou na hora, todo mundo deu para trás. Era a inauguração da pizzaria de um amigo meu. Todo mundo deu para trás. Ela trabalhava no salão de cabeleireiro. E daí eu chamei ela no privado, a gente conversava todo mundo no grupo. Eu chamei ela no privado e falei, e daí? O pessoal não vai. Ela falou, não, eu vou. Eu falei, eu também vou. Então vamos nós dois. E daí a gente marcou, eu fui acho lá. Que foi ela que falou pro pessoal não ir, sabia? Ela entrou em contato, não vai não, deixa só eu e ele. Aí a gente... Não, pior que não. Aí a gente foi. É que tu não sabe. Não, eu vou chegar numa parte aqui. É que ela não quer aparecer, entendeu? Mas eu vou chegar numa parte aqui que você vai dar risada. Começamos, fomos pra lá, comemos pizza, demos risada. Fui levar ela em casa. Chegamos lá na casa dela, ficamos mais umas 2 horas na frente do portão, conversando. E papo, papo, papo. Daí, no final, para ir embora, né? A gente foi se despedir. Daí eu tentei dar um beijo nela, ela virou o rosto. Ela sai pra lá. Aí eu, poxa, né? Amém. Amém. Pegando doido pra subir, papai. Falei, amém. Aí eu falei, poxa vida, né? Mas... Pô, porque ela foi a única mulher que, depois de muitos anos assim, meio que me rejeitou. Aí eu falei, pô, que isso, cara? Verdade.
Falei, tá repreendido. A única mulher que rejeitou o negão daí. Aham. Essa história ela sabe. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre isso que é interessante. E daí eu falei, não, eu vou ficar com ela. Aí virou uma obsessão aí. Aí eu orei, tal. Cheguei pra ela um dia, né? Ela se ligou que eu quis dar um beijo nela, mas ela, né? Daí ela, não, mas você não é a pessoa que eu, né? O estereótipo de homem e tal. Ditado popular, ela não gostava de preto. É mesmo? Não gostava de preto. Racista? Não gostava de preto de jeito nenhum. E aí eu falei, mas tu vai ver. E aí fui. Ela não gostava. Eu não era o estereótipo de homem que ela queria. Mas ela gostava de conversar comigo. Meu papo era bom. Ah, lábia. Entendeu? O varão tem muita lábia? Que isso, varão? Varão labiudo? E eu tinha conversa. E ela gostava. E nós ficávamos, às vezes, até 2 da manhã conversando e tal. Até que, né, demos o primeiro beijo. E daí eu falei pra ela, eu não quero namorar. Eu quero casar. Porque eu já quebrei a minha cara muitas vezes. Eu me converti de verdade. E eu não tenho medo nenhum de falar isso. Todo mundo sabe que congrega comigo. Eu me converti de verdade depois que eu casei com ela. Na verdade, ela foi... Só se converteu depois que casou com ela? Depois casei com ela. Ela foi a minha remidora. É mesmo, então isso quer dizer que antes de casar com ela, tu não tinha ainda vivido uma conversão de mudança. Você queria saber, né, como que foi a minha conversão. Sim. A minha conversão se deu de 7 anos para cá. De verdade. Porque eu era um pregador, a igreja me ensinou a pregar, a igreja me ensinou a pular, a igreja me ensinou a profetizar. Então, dentro disso aí, o senhor acredita que tem muita gente na igreja exercendo o cargo, pregando, liderando, muitos, e ainda não é convertido? Muitos. A igreja me ensinou isso tudo, só não me ensinou a ter caráter. Isso é forte. A igreja me ensinou tudo, só não me ensinou a ter caráter. Me ensinou a ser teólogo, me ensinou a profetizar, entregar palavra, a fazer um culto virar, pegar um culto do zero e... Tudo isso eu aprendi, só não aprendi a ter caráter. Porque muitas das vezes eu ia nas minhas agendas, pregava e já tinha alguém me esperando. Né? E não havia temor, né? Então, quando eu encontrei com ela, que a gente deu o primeiro beijo, eu falei assim, eu não quero mais viver o que eu já vivi. Eu quero algo novo. Até porque Deus me prometia algo novo, mas eu era sempre o cara do velho. Deus falava, eu tenho algo novo, mas eu era sempre do velho. Meu caráter era sempre ruim. Entendeu? Minha personalidade era sempre ruim. Então, ela falou para mim assim... Mas o senhor acredita que essa não mudança sua veio ainda com o peso lá do mundo, de quando o senhor ainda não tinha nem entregado a sua vida para Jesus? Não tinha vivido o contexto igreja? Não, foi eu que não mudei mesmo. Tu que não mudou Foi mesmo? eu que não mudei mesmo. Eu que via facilidades e não mudei. Entendeu? Foi eu que não mudei. Não era culpa dos outros, não. Era culpa então minha. A culpa não é da igreja, porque a igreja tentou te ensinar. Não. A culpa nunca foi assim... que eu digo, eu tive bons pastores, mas tive maus pastores também. Sim. Né? Que eu também não quero nem entrar nesse mérito, não quero falar. Mas eu quero falar da minha conversão. Quando nós demos o primeiro beijo, eu disse para ela assim, eu quero fazer tudo certo. Eu quero casar, porque Deus tem uma promessa comigo. E até hoje eu não consegui concretizar essa promessa. Porque todas as pessoas que eu me relacionava, elas tinham ciúme. E o ciúme delas era tão obsessivo que só gerava briga, só tinha briga nos relacionamentos. Eu não conseguia me firmar com ninguém. Tá entendendo? Ela falou para mim assim, então nós vamos lá falar com o nosso pastor. Porque ela acreditava que ele ia dizer para ela que não era de Deus. Ela casar comigo. Entendeu? Chegamos lá. Fomos falar com o pastor. Ele olhou para ela. Ela falou, não, eu trouxe ele aqui. Ele já tinha falado que era para me levar lá pra gente orar junto, tal. Ele me conhecer. E daí, quando nós chegamos lá, ele falou 5 vezes para ela, casa com ele, que ele é um homem de Deus. Ele só não teve alguém para balizar ele. Pode casar com ele, ele é um homem de Deus. E ele falou para mim assim, ó, ela
é uma mulher de Deus, mas ela também nunca teve ninguém para balizar ela. Mas ela não queria casar comigo. Pelo fato de eu não ser o tipo de homem que ela gostava. Tanto é que os primeiros 6 meses do meu casamento, nós tivemos vários tipos de problema. Porque ela acordava e olhava, meu Deus, mas ele tá ficando mais preto. Você dá risada porque não é com você. Irmão, tu foi rejeitado até pela mulher da sua vida? Pra você ver. Tá ficando mais preto, é pra acabar. Meu Deus do céu. Pra você ver. E o pessoal que é membro da igreja, que deve estar assistindo, deve estar cascando o bico. E ela, 6 meses, ela olhava e dizia, meu Deus, mas ele é mais preto hoje. Isso ela me falou depois, né? Porque ela tinha esse problema interno dentro dela. Ela nunca me tratou mal, ela nunca foi uma má esposa. Ela gostava da de pessoa. conversar comigo. E da pessoa. E da pessoa. Da pessoa. Ela não gostava da minha cor. Era da minha cor que ela não gostava. Rapaz. Porque ela veio de uma família racista. Entendeu? Então ela não gostava da minha cor. Então o nosso casamento ele veio debaixo de muita superação. Na verdade, talvez a questão não é nem que ela não gostava, é a cultura em que ela foi criada que trouxe essa... uma empatia, uma antipatia gratuita a respeito da cor, Isso né? mesmo. E daí o que aconteceu? Passaram esses 6 meses, ela venceu isso dentro dela, né? Mas a gente num processo terrível, não conseguia pagar aluguel, sem dinheiro. Eu inventei de fazer uma ficha online numa empresa em Portugal. Fui aprovado por essa empresa. Vendemos tudo. Fui eu para Portugal, ela ficou. Rapaz, voltei de Portugal com uma mão na frente e outra atrás, nós tivemos que morar de favor. A mãe dela disse para ela assim, tu pode morar aqui, ele não. E ela foi morar de favor comigo. Nós fomos morar numa casa que só Jesus. Tivemos que começar tudo do zero. Morávamos numa kitnet, eu não conseguia pagar 500 pila por mês. Para acelerar o processo, dia 1º de janeiro de 2019, uma missionária convidou a gente para ir para a praia. Eu falei para ela assim, se tu quiser ir, tu pode ir. Eu não vou para a praia, eu vou para o monte. E eu subi o monte e fiquei 5 dias, do dia 1º ao dia 5. E falei, eu só saio daqui quando o senhor falar comigo. Chute na árvore, cabeçada na árvore, demônio falando comigo. E eu fiquei 5 dias sozinho. No 5º dia eu desci, todo enlaminhado, mais preto do que eu já era. Cheguei para ela e falei assim, Deus falou comigo. Ela, o que Deus falou? Eu falei, Deus mandou nós ir embora para Jaraguá. Ela, então é agora. Começou a pegar umas bolsas que ela tinha de quando ela trazia coisa do Paraguai. E a gente foi embora para Jaraguá. Eu estou falando de 5 anos atrás. Nós tínhamos dívidas, nome sujo. Eu fui embora para Jaraguá por uma ordem de Deus. Deus falou para mim. Ela já tinha falado, Deus fechou as portas em Joinville para você. E eu dizia, não, Deus falou que vai me honrar aqui, porque aqui eu fui muito maltratado, não sei o quê. Ela falou, Deus fechou as portas. E realmente. Fomos para Jaraguá, começamos a Remindo Nações, numa garagem, e a mesa de sinuca era o meu púlpito. E ali eu comecei a pregar o evangelho, com nome sujo, com um monte de gente me cobrando, com razão, porque eu devia, um monte de coisa do passado para resolver. E ali foi a minha experiência com Deus, onde Deus falou para mim assim, eu quero ver agora o quanto você suporta. Eu quero ver o quanto você aguenta agora. Você não é profeta? Você não quer ser profeta? Porque entregar a revelação é fácil. Eu quero ver a revelação se cumprir. Entregar ela é fácil. Hoje tem aplicativos aí para quem entrega a revelação. Tem sites. Pessoas pesquisam no Facebook, não sei na onde, no Instagram. Mas eu quero ver você entregar e se cumprir. E eu estou falando porque eu tenho testemunho para falar. Eu era miserável. E depois que eu casei com ela, tudo mudou na nossa vida. Glória a Deus. A gente transformou. Você foi lá na igreja, você viu uma igreja Sim. de 5 anos, o padrão que ela é. Sim. E as pessoas que têm se agregado hoje. Eu só contando um pouco dessa história aqui, que eu sei que é um resumo, de fato, eu posso intitular o senhor aqui de alguém que é um exemplo de superação. Então, nesses 5 anos de igreja, eu abdiquei de muito, pastor. Pastor, eu durmo 3 horas por dia.
todo dia, 3 horas da manhã, eu estou na igreja. Hoje o senhor tem um ministério apostólico, né? Eu tenho um ministério apostólico. E eu posso falar... E quem... uma curiosidade aqui. Eu sei de pastor que consagra pastor. Bispo que consagra pastor. O apóstolo, ele é consagrado por quem? Então, eu sei que tem os 5 ministérios, né? Claro. Da Bíblia. Mas quem consagra o apóstolo? Até o Leonardo Salles agora foi consagrado a apóstolo então, também, né? O apóstolo, ele é consagrado pelo presbitério e por outro apóstolo, né? Na verdade, ele não é consagrado, ele é reconhecido, porque hoje as pessoas me chamam de apóstolo, mas eu sou pastor. Mas o apóstolo é o quê? Um estabelecedor de fundamentos, né? Como eu sempre falo lá na igreja, não existe apóstolo de uma igreja. Apóstolo estabelece fundamentos. Apóstolo, ele monta fundamentos, ele monta igrejas, trabalhos missionários. Pastoreia pastores, né? Pastoreia pastores, lidera pastores. Eu fui consagrado apóstolo, mas eu sou um pastor evangelista. É que tem muita gente ainda que tem um ranço, vou usar essa expressão, com o título apóstolo, né? Tem gente que diz que depois dos apóstolos ali que andaram com Jesus, que testemunharam o ministério de Jesus, não existe mais apóstolos, né? Uma equipe diz que não, são vertentes teológicas. Eu penso, na verdade, que são ignorantes, até porque o significado da palavra apóstolo é enviado, né? Então, todo aquele que é um missionário, que é enviado por Cristo, ele pode ser considerado. O que eu acredito? A Bíblia diz assim, ó, há um rio que as correntes alegram a cidade dos céus. O rio é um, mas as vertentes são muitas. Sim. Tá entendendo? Sim. Então, se eu for falar do ministério A, B ou C, cada um tem uma vertente, né? A minha vertente é uma vertente profética. Eu creio no que é profético, né? É claro que tem coisas que eu não faço na minha igreja, porque não são coisas que se assemelham àquilo que é profético para mim. Mas eu creio no profético. O apóstolo, dentro dos 5 ministérios, ele seria aquele que carregaria em si a essência dos 5 ministérios? Vamos lá. Pastor, profeta, evangelista, doutor. Mestre, doutor, e mestre, apóstolo. Né? E apóstolo, vamos lá. Apóstolo aqui. Pastor, evangelista, profeta, doutor, mestre. Esses 4. E aqui o apóstolo. O apóstolo não era aquele camarada que recebeu um chamado específico de Deus, que carrega sobre si esses outros 4 ministérios? Então, o apóstolo tem um pouquinho do evangelista, tem um pouquinho do mestre, tem um pouquinho do profeta e tem um pouquinho do pastor. Ele tem que ter um pouquinho de todos esses, mas ele não tem paciência, né? O apóstolo não tem paciência para isso tudo. Até porque um pastor, ele tem todos os ministérios. Ele tem que englobar todos os ministérios. Um pastor, ele tem que ser evangelista, um pastor tem que ser mestre, um pastor tem que ser profeta, um pastor tem que ser um apóstolo também, porque estabelece fundamentos. Agora, um apóstolo, ele não tem muita paciência. Você pode ver pelos apóstolos de hoje, entendeu? É para lá, para cá, para lá e para cá. Dificilmente você vai ver um apóstolo hoje sentado na igreja atendendo. A não ser quem ele quer. Tá entendendo? Então, por que muitas pessoas não levam a sério esse título? Porque parece que hoje se colocou uma divisão entre apóstolo, atende um tipo de pessoas, um tipo de público, e pastores, outro tipo de público. E eu acredito que visão em cima de visão gera divisão. Sim. Até porque a Bíblia diz, né, Mateus 18:19, se 1 ou 2 concordarem aqui na terra, o meu Pai que está no céu vos abençoará. Então, o ministério profético ele tem que haver concordância. Né? Se não há concordância, há discordância. E toda discordância afunda um negócio, afunda uma igreja, afunda um relacionamento, afunda tudo. Afunda o ministério. Afunda o ministério. Então, hoje, tem gente que vai lá na igreja e não me chama de apóstolo, me chama de pastor, e para mim está tudo bem, eu não me sinto ferido com isso. Entendeu? Porque eu sei para o que Deus me chamou. Agora... O senhor se sente um apóstolo? Você quer saber a verdade? Sim, sim. Eu acredito que hoje eu tenho esse chamado, mas ainda não o exerço. Porque para isso eu teria que cuidar de pastor, mentorear pastores e fundar igrejas. Coisas que ainda, com 5 anos, eu ainda sou um pastor
gerando uma maturidade melhor, mais apurada. Porque no começo eu errei demais, pastor Então Fábio. pode ser um apóstolo em formação. Sim, eu sou um homem, um apóstolo em formação. Entendeu? Por isso que eu gosto de escutar os homens de Deus. Por isso que eu sigo homens de Deus. O meu Instagram não é para ficar vendo Reels. O meu Instagram é para ouvir palavra, é para ouvir ensinamento. É claro que tem teólogos que eu gosto de ouvir, não abro mão. Mas existem homens de Deus aqui na nação que eu sim, gosto da vertente dele, como o Anderson Silva. Sim. O Anderson é um cara que eu discordo, mas gosto. Sim. Tá entendendo? Gosto daquilo que ele fala, daquilo que ele traz. E tem como você discordar de uma pessoa e respeitá-lo, né? Com certeza, né? Então, é um cara que até tenho vontade de um dia, né? Quem sabe o ano que vem eu vou até participar de uma maçonaria, porque eu acho interessante. Legal. Tá entendendo? Que seja lá na igreja do pastor Jack. E hoje, o ministério profético ele é muito criticado. Por quê? Hoje tem uma divisão no Brasil, né? Tem as igrejas comunidades e as igrejas pentecostais. E tem aí aqueles que batem no neopentecostal. Tem as comunidades, tem as pentecostais e tem a neopentecostal. A neopentecostal. E tem, para todas elas, tem um crítico. Tem. Para todas elas tem um crítico. E os caras malham o pau, né? O meu chamado é profético. Isso não vai mudar por causa do A, do B e do C. O que seria esse ministério profético? Eu creio naquilo que ninguém crê. Por exemplo, tem uma mulher que chegou lá na igreja e ela... câncer terminal. Arrancou a mama. Já estava... Tem a filmagem, tem no meu Instagram, para quem quiser olhar, só ir lá, entrar e olhar. Eu coloquei a mão na cabeça dela, orei e falei, em nome de Jesus, esse câncer vai embora, a senhora não vai morrer. A mulher está viva. Olha aí. Tem um homem que chegou lá na igreja, tem no meu Instagram aí, que eu tô falando. Mas isso foi através de revelação, o senhor não sabia? Através de revelação, eu não sabia. Mas só uma dúvida aqui, como é que funciona a questão da revelação? Essa... Na Deus e Amor existia até antes que eu via que o pessoal que revelava falava bem assim, o Espírito de Deus que não se engana me revela aqui que tem 3 pessoas que você sente dor de cabeça. Não é a pessoa revelada. Não é assim. confirma e tal. Assim. O que acontece? O senhor tá vendo essa tela? Ah. Comigo acontece desse jeito. Eu consigo ver como se fosse numa televisão assim a vida da pessoa. Eu olho para você e vejo, consigo ver. Tá acontecendo isso, isso e isso. Eu consigo ver. E existe... Tu consegue ter essa revelação de Deus quando tu quer ou só quando Deus mostra? Não. Porque existe até uma linguagem, né? Orar por revelação. Eu vou orar aqui por revelação. Não. Eu, por exemplo, os meus cultos, eu creio que a maior revelação é a palavra de Deus. Eu sou um amante da palavra. Quem cura, liberta e salva é a palavra. Eu fui curado, liberto e salvo pela palavra que alguém pregou para mim, que está ali, que é a minha esposa. Né? Ela não prega, ela não sobe no altar para pregar, mas ela em casa ela prega. Entendeu? Agora, quando Deus me fala as coisas, e daí cada um entende do jeito que quiser, eu ouço a voz de Deus, eu ouço Deus falando. Audível mesmo? Audível, André, é isso e é isso. Eu ouço, Deus fala comigo. Ah, mas como é que Deus só fala contigo e não fala com o outro? Cada um é cada um. Eu, no frio, 3 horas da manhã, eu estou na igreja. Eu consagro no jejum. Entendeu? Eu leio livros, eu leio a Bíblia, eu me aprofundo naquilo que Deus me deu. Deus me deu uma chamada. Mas existem, a gente está falando do senhor, né? Mas existem os charlatões também, né? Existem, claro. Porque hoje o Ministério de Revelação, ele é o quê? Usam de uma forma mais demagoga para que as pessoas ofertem. E é por isso que muitos profetas hoje são banalizados. É aquilo que eu digo, um princípio correto que foi transformado num princípio errado. Porque do mesmo jeito que existe o bom profeta, existe o mau profeta. Eliseu era o bom profeta, Geazi era um aspirante a profeta e fez tudo errado. Estava se corrompendo já. Estava se corrompendo. Ou seja, hoje, eu não tenho campanhas na minha igreja. Né? Não faço campanhas, não tenho campanhas, é culto. É culto para Deus. Se Deus quiser te dar no culto, Ele te dá. Senão não precisa de 10 campanhas para Deus te dar alguma coisa. Isso eu já tive esse entendimento. Mas o nosso ministério tem, sim, eu oro por revelação. Sim, eu oro para Deus falar com as pessoas, sim. E Deus revela, né? E Deus revela. Por que Deus revela? Porque Deus fala. E todos os que começaram, todos hoje, que são grandes,
escutaram Deus falar um dia. É. Eles ouviram Deus falar. Eu acredito muito no mover de Deus, no trabalho de Deus, nas revelações que Deus usa o seu céu. Mas existem algumas coisas que eu me questiono, como, por exemplo, há um tempo atrás não existia, agora existe muito. Por exemplo, revelação de RG e CPF, placa de carro, de CNPJ. Por que Deus revelaria o... Qual o intuito? É o que eu falo, qual o intuito de Deus revelar a placa do teu carro? É para dar Isso mais daí certeza é ao carro que você anda? Isso é para comoção. Isso é uma forma de comover a pessoa para que a pessoa fique suscetível a entregar uma oferta. E é totalmente errado. Quando Deus quer falar, ele vai falar algo para te consertar. Ele vai falar algo para te chamar a atenção, para te colocar num destino. Porque Deus está vendo que o caminho que você está andando não é o caminho dele, é o seu. E toda revelação, ainda que fale alguma coisa do passado, apresenta para algo no futuro, Com né? certeza. Agora, esse negócio que só fala do passado é adivinhação, pô. Ela vai mostrar um destino, porque não adianta nada. Deus não vai falar nada para você que não esteja claro um destino. Se Deus falar algo para você, é porque ele tem um destino claro. Lembra que ele disse para o profeta Isaías? Eis que eu abro um caminho no meio do ermo. Ermo significa nada, eu abro um caminho no meio do nada. Ou seja, existe uma passagem. A revelação tem que te levar a um entendimento, porque eu só desfruto daquilo que eu entendo. Sim. Se eu não entender, como é que eu vou desfrutar? Não tem como. Então, hoje, a maioria dos que se intitulam profetas dizem o quê? Não, eu sou profeta. Hoje, tudo bem. Eu acredito no ministério profético, mas acredito que tem a forma correta. O ministério profético não é para roubar ninguém, nem tirar nada de ninguém. O ministério da revelação hoje é criticado e banalizado porque muitos usaram para ganhar dinheiro. Infelizmente. Infelizmente. E é por isso que está sendo e é por isso que os verdadeiros estão em descrédito, né? Estão em descrédito. Isso mesmo. Porque hoje em dia, todo mundo que... Antigamente, todo mundo andava do lado de um pai de santo, de um macumbeiro. Hoje em dia, todo mundo quer andar com um profeta. Você pode ver os atores, você pode ver os MCs, você pode ver hoje os influentes. Eles querem quem? Um profeta. Por quê? Eles sabem que na boca do profeta tem um decreto. Existe um decreto de Deus na vida do profeta. Mas que profeta de Deus é esse que não profetiza para os caras mudar de vida, né? Porque só profetiza para o que lhe convém. Agora, você quer saber se um profeta é de Deus? É quando ele vai falar a verdade na cara da pessoa. Doa quem doer. Eu sei que Deus não envergonha ninguém. Pro senhor no Brasil hoje, um exemplo de profeta. O senhor tem alguém assim, pô, esse cara é profeta. Você me pegou agora, hein? Não, porque o senhor tem um ministério profético, logo o senhor acompanha profetas. Se ou não, no Brasil a gente tem algum assim que a gente fala profeta. Leonardo Salles, um dos mais conhecidos hoje. Sim, ó, eu vejo o Leonardo Salles como um homem de Deus. Só não assimilo muito bem a forma com que ele trabalha. Ele é um homem de Deus, mas eu acho que ele é muito mal assessorado. A exposição, aquela ostentação eu acho que dele. ele é muito mal assessorado, mas ele é um homem de Deus. Outro profeta aí no Brasil, Roberto Ruiz. Roberto Ruiz é um homem de Deus. É aquilo que eu digo, a exposição que ele torna, aquela ostentação faz com que pastores como eu, que está começando, sejam ultrajados da forma que ele é, só porque ele alcançou um nível maior hoje. Mas é um homem de Deus, Roberto é um homem de Deus. Só que a exposição daquilo que mostra, é claro, ele saiu de uma vida ruim, venceu, foi abençoado, tudo bem, mas ainda existem pessoas, porque infelizmente no Brasil é assim, pastor bom é pastor que anda com carro ruim. Pastor bom é aquele que anda com a sola do sapato rasgada. E eu falo isso na minha igreja, eu digo, vocês querem congregar com um pastor miserável? Vocês querem congregar com um pastor que toda hora o carro está na oficina? Vocês querem congregar com um pastor que anda vestido de roupa do brechó? O que um pastor vai profetizar para você se ele andar assim? Entendeu? Então, só que hoje essa exposição desses profetas que estão na mídia acaba fazendo o quê? Invalidando o trabalho dos outros. Porque colocam todo mundo no mesmo saco. Não, eles querem dinheiro. Entendeu? E uma coisa que, assim, ó, eu quero falar que é muito importante, que eu escutei essa palavra esses dias e, cara, falou muito comigo. O Anderson Silva disse assim, ó, que o dinheiro que Deus quer usar está no bolso de alguém. O dinheiro que Deus quer usar está no bolso de alguém. E é a pura verdade. Por quê?
As pessoas sabem que elas têm que socorrer a obra. Por que elas não querem socorrer a obra? Porque elas veem a exposição desnecessária de alguns líderes. Infelizmente. E essa exposição não é... As pessoas não vão falar mal da igreja dele, elas vão falar mal da igreja no geral. Não vai falar só mal deles, né? Vai generalizar. Vai generalizar. Agora, não é pecado um pastor ganhar um bom salário, não é pecado o pastor ter um bom carro, seus filhos estudarem num bom colégio, sua esposa andar bem arrumada. Não é pecado. Não é pecado o pastor viver bem, né? Porque, a profissão pastor é estressante. Aonde se torna pecado? Quando o pastor quer assumir um título que não é dele. Tá entendendo? Sim. Aonde ele ostenta demais. Imagina, hoje, na visão que eu tenho na mentalidade, eu peguei 2 carros meus, zero, uma Creta dela, 0 quilômetro, e peguei esqueci o nome do outro carro. Uma Tracker. Nossa, e vendi e coloquei na igreja. Andei com o carro da Localiza alugado. Mas ninguém viu isso. Ninguém viu. Mas tá lá a igreja, bonita. Ninguém viu isso. Hoje eu tenho uma outra Creta, mas tem gente que ainda fala assim, o apóstolo anda de Creta. Pô, eu queria que eu andasse como, a pé? Então isso é uma coisa que... andasse com um Fusquinha, um Fit 147. Você tá entendendo? Mas se você me perguntar assim, apóstolo, qual é o sonho do senhor de carro? O meu sonho é ter uma Porsche. É o meu sonho. Eu acho interessante o pastor andar de Porsche quando os membros também andam de Porsche, né? Eleva o nível da igreja. Agora a igreja que os membros estão na miséria e o pastor está ostentando alguma coisa de errado, tem. Não né? é reino, é reinado. Reinado é onde uma pessoa governa e uma pessoa ganha. Reino não. Todos são abençoados. Porque eu penso que a bênção de Deus que está sobre a vida do pastor desce sobre a barba de Arão e molha a orla, que é a igreja. O corpo, né? Entendeu? É a igreja. Eu falo lá na igreja o seguinte, pastor Fábio, que primeiro, quem tem que ser abençoado são os membros. Porque são eles que trazem no altar. E o altar não toma, o altar devolve. O altar devolve a família. Como eu tenho lá, eu tenho empresários que eram funcionários. E hoje fatura. Sua empresa fatura 600 mil, 800 mil, 1 milhão. Eles eram funcionários. Mas hoje estão lá. Membros abençoados, é uma igreja abençoada e, consequentemente, o pastor também é abençoado. Apóstolo, que alegria receber o senhor aqui nesse bate-papo, nessa conversa. Espero poder receber o senhor mais vezes, mas antes de a gente encerrar, eu tenho aqui algumas perguntas. Primeira, nessa mesa aqui, durante a nossa conversa, há alguma pergunta que o senhor gostaria de responder, mas eu não te fiz? Acho que eu respondi todas que estava planejada. Mas na vida, há alguma pergunta que o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Na vida como que eu posso dizer? A minha vida foi uma superação e é uma superação até hoje. Tudo que eu venho vivendo hoje é fruto do que pessoas plantaram em mim, né? Então, hoje eu vejo Deus fazer coisas na minha vida que não fez antes porque eu não me permiti, né? Então, hoje, tá aqui é uma resposta de uma oração. Eu falei, isso foi uma pergunta até que o senhor não me fez, mas eu vou falar. Eu fiz uma reunião com os obreiros em junho, antes do aniversário de 5 anos da igreja, e disse para eles que a partir do mês de agosto eu iria ficar mais na oração. É o que eu tenho feito. E porque Deus iria me colocar em lugares diferenciados na nação brasileira. Porque eu carrego algo de Deus. Eu carrego uma transformação de Deus. O que eu falei aqui não é nem 1/3 daquilo que eu já vivi, do que eu já passei e das experiências que eu tenho com Deus, né? Então, estar aqui hoje foi fruto de uma determinação de Deus. O senhor me receber foi fruto de uma determinação do Eterno. Eu acredito. E o senhor é bem-vindo para retornar outras vezes aí para a gente abordar outros temas, conversar mais um pouquinho. Conversar com homens de Deus sempre gera em nós grandes aprendizados. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o convite, o senhor, a sua esposa, a apóstola Andréia. Próxima vez,
Eu quero ter uma conversa com a senhora também aqui, viu? A bispa hoje deu um spoiler aqui sobre um assunto, né, bispa? Extraordinário. Foi muito bom recebê-lo. Apóstolo, o senhor está com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 40 anos de idade. 40 anos de idade, com tanta experiência de superação, de vida, tanta experiência que o levou a chegar até aqui. É uma pergunta que geralmente eu faço para todos os convidados que vêm. Para o senhor, apóstolo André Azevedo, o que é a vida? A vida para mim, a vida é tudo. Para quem já tentou se matar algumas vezes, hoje poder viver e ser chamado de pastor, que da onde eu vim não tinha como. Então a vida para mim, ela é o sinônimo de toda a minha superação. De toda. Tem até uma canção do Marco Antônio que é uma canção que eu gosto, né? Que eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Então, eu ganhei a liberdade. Perfeito. Se hoje o senhor tivesse a oportunidade de transmitir uma mensagem ao mundo, naquela câmera ali, o mundo está de olho no senhor, esperando ouvir uma mensagem de Deus da sua parte. Qual mensagem seria esta? Salmo de número 27, verso 4 diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor no seu tempo. Se divide em duas partes. Uma coisa é pedir e uma coisa é buscar. A partir do momento que você se compromete em pedir, você também tem que se comprometer em buscar. Talvez o que falta para você é parar de pedir e começar a buscar. Teve coisas na minha vida que eu só pedia e não acontecia, porque eu já estava como um pedinte. Mas a partir do momento que eu comecei a buscar, tudo mudou na minha vida. Vai mudar na sua, e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. A sua história não será frustrada e não ficará frustrada, porque ainda existe um Deus que pega quem está caído e coloca de pé. Não pare a sua caminhada por conta da sua situação atual. A sua situação atual não define a sua trajetória onde você vai chegar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. É isso aí, gente. Muito obrigado você que ficou do início até o fim ou chegou depois. Chegou agora, caiu de gaiato no navio aqui em nosso canal. Você está no Eu Acredito Podcast e a gente acabou de ter uma conversa especial com o apóstolo André Azevedo. Portanto, se está aqui pela primeira vez, não se esquece, se inscreva no canal. Nós estamos aí com 95 mil inscritos. Nosso propósito é chegarmos a 100 mil. Então você pode fazer parte da nossa família. Se inscreva, deixa aí o seu like, ativa o sininho de notificações e manda esse podcast para mais alguém, porque hoje aqui nós conversamos com alguém que tem uma história de superação incrível. Rejeição desde a infância, foi para o mundo das drogas, o mundo do crime, tráfico de drogas, foi para a clínica de reabilitação, teve a sua vida mudada e transformada na clínica de reabilitação. Não houve, de fato, aquele encontro impactante com Deus ainda, mas superou os vícios, superou as dependências e conseguiu sair da clínica de recuperação totalmente reabilitado. Mas a sua jornada levou ele a um encontro sobrenatural com Deus que o transformou e hoje é um apóstolo, um pastor conhecido na cidade de Jaraguá do Sul, com uma igreja relevante que é Remindo Nações, que estão aí nos acompanhando através dos comentários, quem eu quero deixar um abraço a todos vocês e deixar um abraço também ao pessoal ali do Barba e Prosa, Gustavo e Lucas. Deus abençoe a galera que cuida aqui do meu cabelo semanalmente em Fazenda Rio Grande. Eu vou nessa... Pagou o corte? Eu vou nessa semana que vem. Com a graça de Deus, estaremos de volta aqui, deixando a minha palavra de gratidão ao apóstolo, à bispa, a todos que fazem essa programação toda especial acontecer.